trouxe a sua Bíblia, abra ela em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. E diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Vamos falar todos juntos? Vamos falar igual está ali. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Quem foi Enoque, irmãos? Na Bíblia toda só existem 3 passagens que falam de Enoque. Essa que nós acabamos de ler, no livro de Hebreus, onde ele está na galeria dos heróis da fé, e no livro de Judas, quando Judas tem uma visão e ele cita Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi pai de Matusalém, avô de Lameque e bisavô de Noé. As únicas referências sobre Enoque são essas. A sua genealogia. Se nós lemos aqui antes, fala: Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém, andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 320 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Irmãos, Enoque, ele não abriu o mar. Enoque, ele não fez o sol parar, a lua parar. Enoque, ele não orou e Deus mandou fogo do céu. Não tem nenhuma passagem bíblica falando que Enoque curava, como Pedro, a sombra de Pedro curava. Enoque não fez nenhum feito. Nenhum. Mas a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. O nome de Enoque está escrito no livro de Hebreus, nos heróis da fé, porque Enoque para nós é um exemplo de andar com Deus. O que é andar com Deus, irmãos? Andar com Deus é ser amigo de Deus. Andar com Deus é estar disposto a ter um relacionamento de amizade e de intimidade. E Enoque foi conhecido por isso, por andar com Deus. E Deus viu tanta graça em Enoque, que a Bíblia nos diz no versículos que nós lemos, que Deus o tomou para si. Enoque foi transladado. Enoque era tão amigo de Deus, que o Senhor o tirou da terra para levá-lo junto dele. Irmãos, e o que nós aprendemos com Enoque? O que Enoque tem para nos ensinar? Que nós precisamos andar com Deus. Levante suas mãos. Eu quero andar com Deus. Vocês estão com preguiça de caminhar. Eu quero andar com Deus. Irmãos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Enoque foi lembrado não pelos seus feitos, porque a Bíblia não relata feito algum. Enoque foi lembrado porque andava com o Senhor. E andar com Deus é tão possível, porque às vezes a gente acha assim, mas isso só é possível para eles da Bíblia. Isso só foi possível para Enoque, porque às vezes Enoque era diferente. Isso é tão possível que a Bíblia relata várias pessoas que andaram com Deus. Andar com Deus, irmãos, é possível. Andar com Deus não é uma ideia futurística, ou uma ideia de livro, ou uma ideia de contos de fadas. Não, andar com Deus é real, é possível e é necessário. Nós precisamos andar com Deus. Por quê, irmãos?
que a gente precisa andar com Deus? Porque a gente não sabe se guiar. Nós não temos capacidade nenhuma de nos guiar e de nos sustentar sozinhos. Às vezes a gente pode até acreditar que a gente consegue sim, com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, mas chega uma hora que a vida mostra que nós precisamos de Deus. Quem andou com Deus, irmãos? No livro de Gênesis, versículo 6, se você virar a sua página, no capítulo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé tinha um relacionamento pessoal com Deus. Noé ouvia a voz de Deus. Noé tinha um compromisso com Deus. No livro de Tiago 2, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A Bíblia não fala a palavra aqui, andava com Deus. Mas quem é amigo de Deus, anda com Ele. Abraão foi tão amigo de Deus, que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus conta para quem, irmãos? Para Abraão. Deus precisava falar com Abraão: ó Abraão, eu tenho um plano a respeito desse povo aqui, eu vou destruir eles. Deus precisava disso? Não. Para quem que nós contamos as coisas que passam na nossa mente, na nossa vida? Para os nossos amigos, não é? Abraão era amigo de Deus. Abraão andava com Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Abraão era íntimo de Deus. No livro de Atos 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu seu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus está dizendo: Davi é um homem segundo o meu coração. Davi também, irmãos, era íntimo de Deus. Davi também era próximo de Deus. Davi também andava com Deus. Davi também era amigo de Deus. E no livro de Êxodo 33, 11, esse texto nós já lemos ele alguns domingos. E falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Irmãos, a ideia de face a face nesse texto não é você estar falando de frente, é você estar falando com o seu rosto encostado, testa a testa. Moisés tinha intimidade com o Senhor. Moisés andava com o Senhor. Moisés estava ali, face a face. Falava com o Senhor como quem fala com um amigo. Sem medo, sem preocupação. Abrindo o seu coração, sendo sincero. Rasgando, colocando para fora. Sem medo, sem vergonha. Esses homens, irmãos, nos mostram que sim, é possível ter um relacionamento com o Senhor. É possível sim ser amigo de Deus. E é isso que Ele quer para nós. Intimidade. É isso que Ele deseja para nós. Proximidade. Nós, irmãos, não servimos a um Deus distante. A um Deus que está longe. A um Deus inalcançável, inatingível. Nós servimos a um Deus que deseja ser nosso amigo e caminhar e trilhar conosco. É isso que o Senhor deseja. Somos nós que achamos que Deus é um ser místico, distante. E nós precisamos quebrar esse tabu, irmãos, e entender que nós necessitamos, é uma necessidade, andar
com Deus. Nós precisamos ser guiados. Quando nós andamos com Deus, irmãos, Ele nos mostra o caminho. Quando nós andamos com Deus, vocês acham que em algum momento Deus vai pegar o caminho errado? Deus vai fazer a gente passar por onde a gente não deve? Não. Quando nós andamos e somos guiados e somos amigos e ouvimos a voz dEle e abrimos o nosso coração, nós somos instruídos, advertidos, ensinados, moldados. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. E é isso que Ele faz quando nós andamos com Ele. Ele nos dá a forma que Ele deseja. E o que nós precisamos, irmãos, fazer para andar com Deus? Porque não é só o simples fato de falar uma oração e dizer: Senhor, eu quero andar contigo, segura na minha mão. Não é só isso. Para nós andarmos com Deus, nós precisamos nos posicionar. Para nós andarmos com Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes que nos impedem de andar com Ele. Não que a gente precise virar anjo, ou que a gente precise virar monge, ou que a gente precise se afastar para um lugar que não mora ninguém, ficar sozinho. Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo isso. Para nós andarmos com o Senhor, nós precisamos de posicionamento. E o primeiro deles é desistir de andar segundo o nosso coração. Por quê, irmãos? O nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Quando a gente decide andar com Deus, irmãos, a gente precisa abrir mão do nosso achismo, da nossa vontade, das nossas convicções. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Nós precisamos deixar de ser guiados pelo nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos deixar Jesus nos guiar e colocar o nosso coração, irmãos, em segundo plano. Nós precisamos que todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos sejam colocados na mão do Senhor. E para fazer isso, irmãos, é muito difícil. Por quê? Porque a gente quer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. Porque a gente se acha mais inteligente que Deus. Porque a gente acha que nós somos mais capazes. Porque a gente acha que nós sabemos tomar as melhores decisões. Porque, eu estou sentindo no meu coração que eu devo fazer isso. Eu estou sentindo no meu coração que eu devo fazer uma sociedade com essa pessoa. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso sair do meu emprego. Eu estou sentindo no meu coração que eu preciso fazer isso. Irmãos, nosso coração é enganoso. No começo, as decisões tomadas pelo nosso coração podem até funcionar. Pode até dar certo. Mas depois, lá na frente, a gente quebra a cara. A gente sempre quebra a cara quando a gente toma decisões baseadas na nossa vontade, no nosso achismo. Porque nós não enxergamos as coisas como o Senhor enxerga. Nós não vemos as coisas como o Senhor vê. E nós precisamos, irmãos, abrir mão de tomar decisões baseadas no nosso sentimento, no nosso coração, no nosso desejo. E para isso, nós precisamos todos os dias orar e falar: Senhor, não as minhas vontades, mas as suas. Não os meus planos, Senhor, mas os teus. Senhor, o meu plano é esse aqui, mas se não for da tua vontade, não permita que aconteça. Senhor, a minha vontade é essa daqui, mas se não coincidir com a sua, não permita que aconteça. Irmãos, a nossa vontade hoje, talvez, não era estar aqui. Nós precisamos ser sinceros.
Talvez a nossa vontade hoje era estar assistindo TV, assistindo jogo, porque agora está passando um monte de jogo bom na TV. Talvez a nossa vontade era sair para comer alguma coisa. Mas nós escolhemos ouvir a voz do Senhor. Nós entendemos que estar aqui é melhor do que a nossa vontade. E é isso que a gente precisa entender, que os planos dele são melhores. A vontade dele sempre vai ser melhor. E que nós não sabemos de nada. O que a Bíblia diz lá em Mateus 16, 24? Vamos ler todos juntos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é renunciar, irmãos? A si mesmo. É falar não para a minha vontade de ficar em casa. É falar não para a minha vontade de jogar tudo para o alto e acabar com tudo. É falar não para minhas palavras explosivas, para as minhas decisões contrárias à palavra. Renunciar a si mesmo é abrir mão daquilo que eu quero. É pegar a minha cruz e seguir a Cristo. É fácil isso, irmãos? É fácil? É fácil falar para o meu corpo: não, hoje você não vai pecar? É fácil falar para o meu corpo: não, nesse lugar você não entra? Não é fácil. É muito difícil negar a minha vontade, pegar a cruz e carregá-la seguindo Jesus. Mas é necessário, se nós queremos andar com Ele. Porque o que acontece, irmãos? Se a gente segue a nossa vontade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Jeremias. Jeremias 9. Jeremias 9 fala de um povo teimoso, que ao invés de ouvir Deus, escolheu seguir a ídolos, servir a ídolos. No versículo 13, 9, Jeremias 9, 13 diz assim: respondeu o Senhor: por que deixaram a minha lei, que puseste perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, e nem andaram nela? Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Balaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei de beber água venenosa. Espalhá-lo-eis entre as nações, que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha consumi-lo. O que esse texto diz, irmãos? Que se nós seguirmos, andaram na dureza do seu coração. Que se nós continuarmos seguindo o nosso coração, com a dureza do nosso coração, nós seremos punidos. Não porque Deus é mau, mas porque Ele é justo. Nós precisamos entender, eu falei aqui na hora da oferta, a obediência antecede a bênção. A gente precisa parar de acreditar, irmãos, que Deus é um Deus bobo. Que só porque Ele me ama e eu o aceitei, Ele tem a obrigação de me abençoar. Isso não é verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte. Com dureza de coração, seguindo a outros deuses, fazendo as coisas conforme a nossa vontade, nós seremos destruídos. E a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa, porque foram os nossos pés que nos levaram por esse caminho. Porque o Senhor tem nos instruído: não ande conforme o teu coração, ande conforme as minhas palavras. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. É isso que o Senhor tem nos dito. Ainda no livro de Jeremias,
capítulo 11, versículos 7 e 8. Porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual que lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. O que o nosso coração é, irmãos? Maligno. Nosso coração é duro e maligno. Você acha que pessoas que têm o coração duro e maligno sabem tomar boas decisões? Sabem o caminho pela qual eles devem andar? Pessoas com coração duro e maligno só se afastam do Senhor com as decisões que elas tomam. Eu queria ler com vocês também Jeremias 13. Eu quero ler do versículo 1 até o 11. Preste bastante atenção no que o Senhor diz. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-me sobre os lombos, mas não o mergulhe na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os ombros. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que você comprou e que tem sobre o lombo, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde ele ali, na fenda de uma rocha. Fui, o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que eu ordenei que você escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar que eu escondi. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e ainda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como um cinto se apega aos lombos de um homem, assim eu fiz apegar a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Assim diz o Senhor, para me serem por povo, o nome e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. Irmãos, Deus não anda com pessoas que têm vontade própria. Deus não anda com pessoas que o desprezam, que coloca coisas e adora outros deuses no seu lugar. O versículo 10, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Quantas vezes a gente se inclui nesse versículo? Todas as vezes que nós rejeitamos a palavra do Senhor, nós estamos incluídos nesse versículo. Esse povo maligno que recusa as minhas palavras e caminha segundo a dureza do seu coração. Nós precisamos deixar a nossa vontade para ouvir a vontade do Senhor. Outra maneira de nós andarmos com o Senhor, nós precisamos andar na luz. Abra comigo Isaías 2:5. Vinde, ó casa de Jacó,
e andemos na luz do Senhor. Quando nós andamos na luz, irmãos, e queremos andar com Cristo, as práticas das trevas não podem mais fazer parte do nosso dia a dia. O que são as práticas das trevas, irmãos? Eu acho que não precisa, eu nem precisaria dar exemplos sobre o que são práticas das trevas. As práticas das trevas são tudo aquilo que você não pode fazer na luz. Quando nós andamos nas luzes, na luz do Senhor, nós não podemos mais praticar a obra das trevas, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, João 3. João 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Quando nós andamos na luz, nós decidimos ser a imagem e semelhança dele. Quando nós andamos na luz, irmãos, a gente está querendo mostrar para todos que Cristo vive em nós. Quando nós abrimos mão de andar nas trevas e escolhemos andar na luz, nós mostramos Cristo em nós. Vocês já ouviram as minhas orações aqui, Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor em mim. Como que Cristo é visto em nós? Através do quê? Das nossas obras, daquilo que nós praticamos. O versículo 20 fala que o povo não chega na luz a fim de não serem arguidas as suas obras, porque eles não querem que as pessoas vejam o mal que eles praticam. Só anda na luz aquele que anda segundo a vontade do Senhor, aquele que demonstra quem Cristo é, aquele que pratica a vontade do Senhor, aquele que as pessoas olham e falam: eu vejo Cristo nele, eu vejo Jesus nele. Eu tenho certeza que você já conversou com pessoas que elas não precisam falar que são cristãs. Do jeito dela falar, o jeito dela andar, o jeito dela se portar, você sabe que Cristo habita nela. É ou não é? Da mesma maneira de que a gente sabe muito bem quem não pratica as obras da luz. E agora não precisa responder para mim, responda só para você. Aonde você se encaixa nesse versículo? Você quer que as suas obras sejam vistas? Ou você tem que esconder aquilo que você tem praticado? Nós só andamos com Cristo quando nós decidirmos andar na luz. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, lá no finalzinho. 1 João, versículo 2, capítulo 2, a partir do versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão pertence à luz, e nele não há nenhum tropeço. Irmãos, olha como é simples e fácil andar nas trevas. Quando nós temos alguma desavença com um irmão,
nós andamos nas trevas. Quando nós temos desavenças com as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, nós somos impedidos por nós mesmos de andar na luz. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa perdoar e pedir perdão. Você precisa, é necessário para o teu bem. A falta de perdão te impede de andar na luz. E deixar de dar perdão, irmãos, é uma coisa tão fácil, porque nós somos pessoas que nos ofendemos com qualquer coisa. E a ofensa nos distancia de Deus. Eu falei esses dias na célula, que nós somos pessoas muito frescas, muito cheias de mimimi. Ai, que fulano falou isso de mim. Ai, não quero nem conversa mais. Irmãos, a pessoa que te ofende, que você precisa liberar perdão, Jesus também morreu na cruz por ela. Você não é melhor do que ela. Você precisa perdoar e você precisa pedir perdão. Porque para andar na luz, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu preciso cumprir o mandamento de Jesus. Eu preciso andar na luz. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Resolva suas questões com quem você precisa resolver. Resolva a sua vida sentimental com quem precisa ser resolvida. Não permita que a falta de perdão te distancie de Deus. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que a falta de perdão é um veneno que você toma, querendo que o outro morra. A falta de perdão te mata. Perdoe e peça perdão. Amém? E para andarmos com Deus, nós precisamos ter vestes embranquecidas. O que é isso? Andar em pureza e em santidade. O que é isso? Se distanciar de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que fere o Espírito Santo. Abra comigo Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Apocalipse 3:4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, e as suas vestiduras não contaminaram as suas vestiduras, e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Irmãos, o que é isso? O que é ter vestes brancas? Quando a nossa veste não está branca, ela está suja, não é? A Bíblia faz referência ao pecado sobre lamaçal. Lamaçal do pecado. Alguém consegue andar num lamaçal de roupa branca sem se sujar? Alguém consegue? Para que a gente tenha as nossas vestes embranquecidas, nós precisamos nos distanciar do lamaçal do pecado. Nós precisamos andar em pureza, em santidade, e isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo, irmãos. Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque eu preciso de uma decisão para me afastar do pecado. Porque afastar do pecado não é Deus que vem e fala, sai pecado, e ele vai embora e nunca mais volta. Somos nós que, mesmo vendo o pecado diante dos nossos olhos, escolhemos nos desviar dele. O que tem feito você sujar as suas vestes? O que tem feito você lambuzar as suas vestes brancas do lamaçal do pecado, irmãos? Irmãos, andar com Cristo é muito mais do que somente andar. Andar com Cristo é decisão de mudar. Deus não anda com pessoas sujas. Deus não anda com pessoas com coração impuro. Deus não anda com pessoas com coração maligno.
Nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos querer andar com as vestes embranquecidas. É fácil? Não. Mas se você não andar, você vai com as suas vestes sujas para o inferno. E nós precisamos ser despertados para isso. Irmãos, o Evangelho, a palavra do Senhor, as boas novas, não é um conto de fadas, onde chove glitter e purpurina, e fica tocando sininho, e a gente anda com asinhas. Nós não estamos vivendo num livro de histórias infantis. Nós somos um povo escolhido. E para andar com Cristo, nós precisamos de mudança de vida. E não é da boca para fora. Porque você pode muito bem falar para mim: eu abandonei o meu pecado, eu larguei o meu vício, eu parei com a prostituição, eu fiz as pazes com o meu irmão, mas se lá dentro do teu coração, você está como um sepulcro caiado, você é lindo por fora, mas por dentro você cheira a morte. Nós precisamos ter as nossas vestes embranquecidas. Ainda no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Como nós fazemos isso? Abra sua Bíblia no livro de João 15. João 15, versículo 2. Vamos ler desde o primeiro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, se não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como, irmãos, que a gente se limpa? Pela palavra que ele já tem falado. Não adianta você criar a ilusão de que você se purifica sozinho, mas é através da palavra que as nossas vestes são limpas. É aprendendo e descobrindo e vivendo com Cristo que as nossas vestes são limpas, que nós somos convencidos do nosso pecado. Não adianta eu chegar para você e falar: isso que você está fazendo é pecado. Porque vai entrar por um lado e vai sair pelo outro. Mas você precisa ser convencido pela palavra, que aquilo que você tem praticado, tem sujado as tuas vestes e te distanciado do Senhor. A palavra de Deus nos santifica, nos limpa. A palavra de Deus nos transforma, ela nos incomoda, ela abre os nossos olhos, ela nos faz enxergar a verdade. A palavra de Deus não é enganosa como o nosso coração. Nós precisamos ficar incomodados, irmãos, e tomar posição, e sair de perto do lamaçal do pecado. E como mais nós fazemos para andar com Deus? Amá-lo profundamente, de todo o nosso coração. Abra comigo em Mateus 22, 36. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É amar o Senhor não pelo que Ele faz, é amar o Senhor não pelo que Ele pode te dar. É amar o Senhor não porque Ele cura, porque Ele tem poder. É amar o Senhor por quem Ele é. Ele é Deus. E nós precisamos amá-lo. Como que nós precisamos amá-lo?
de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O que é isso, irmãos? Não colocar ninguém no lugar que é de Deus. Amá-lo em primeiro lugar. Amá-lo acima de todas as coisas. Eu o amo mais do que eu amo meu marido e minhas filhas. Eu o amo mais do que as riquezas. Eu o amo mais do que a mim mesma. Ele está sempre em primeiro lugar. É amá-lo mais do que qualquer outra pessoa. É querer agradá-lo mais do que agradar as pessoas. Amá-lo profundamente, irmãos. É impossível andar com Deus sem amá-lo. É impossível servir a Deus sem amá-lo. É impossível estar na luz sem amá-lo. É impossível ter vestes brancas sem amá-lo. Nós precisamos colocar o Senhor no lugar que é dele, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Todo mundo lembra de Pedro. Lembra quando Jesus disse que ia ser morto e entregue? O que Pedro fala? Senhor, eu irei contigo até a morte. Eu jamais te negarei. O que Pedro fez, irmãos? Quando Jesus foi levado, negou Jesus 3 vezes. A última vez que Pedro nega Jesus, Jesus olha nos seus olhos e deixa Pedro envergonhado. Jesus é morto. Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que Pedro e os outros discípulos estavam aonde? No mar, pescando. E que de longe eles veem na areia uma fogueira. Eles pulam do barco, vêm nadando e todos veem que é Jesus. O que Jesus pergunta para Pedro, irmãos? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus não jogou na cara de Pedro o que Pedro fez. Jesus não cobrou de Pedro. Você não disse que iria comigo até a morte, Pedro? Pedro, eu olhei no teu olho quando você me negou a 3ª vez. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Jesus pediu uma justificativa a Pedro pelos atos dele. Jesus condenou a Pedro. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, por causa disso, afasta-te de mim. Você já não tem mais parte comigo. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Sabe por quê? A única coisa que Jesus queria de Pedro, irmãos, era o amor. Você me ama, Pedro? Não importa o que você fez. Não importa que você me negou, que você me abandonou. Não importa que mesmo andando comigo, vendo os meus milagres, comendo do pão que foi multiplicado, comendo do peixe, andando sobre o mar. Não importa, Pedro, que você me negou. Hoje eu quero o teu amor. Você me ama, Pedro? Irmãos, nós precisamos amá-lo. Jesus, hora nenhuma, vai apontar o dedo na nossa cara e vai apontar os nossos pecados. Muito pelo contrário, a Bíblia nos fala que Ele já lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, e dele já não se lembra mais. Mas nós precisamos amá-lo. Para andar com Deus, nós precisamos amá-lo. Não importa o que você fez, não importa como hoje está as tuas vestes, Ele tem perguntado para você: você me ama? Você me ama? Você quer andar comigo? Você me ama? Eu tenho perdão para você. Eu tenho vestes limpas. O grupo de louvor pode subir. Eu tenho vestes limpas. Eu tenho um lugar preparado para você. Eu tenho luz para você. Você me ama? Eu quero segurar na tua mão e eu quero te mostrar o caminho. Mas você me ama? Você me ama em primeiro lugar? Você me ama acima dos seus filhos? Você me ama acima do seu carro, da sua moto, da sua conta bancária? Você me ama acima dos seus pais? Você me ama? Não importa que você já me negou. Não importa que você se distanciou de mim.
Hoje o Senhor tem perguntado a você: você me ama? Você quer andar comigo? Irmãos, para andar com Jesus, para caminhar com Deus, para ser amigo dele, nós precisamos ser amigo dele. Como Moisés, falar face a face, como quem fala com um amigo. As nossas obras precisam ser vistas na luz. As nossas vestes precisam estar limpas. Se coloque de pé. Talvez a gente seja como o Enoque. A gente não fez nada de bom. A gente não deixou nenhum milagre registrado. A nossa vida não foi usada para mudar o mundo. A gente não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A gente não inventou nada que transformasse a vida de alguém. A gente não inventou a cura do câncer. A gente não fez nada. Mas só o fato de andar com Deus muda quem nós somos. Porque o nome de Enoque está escrito lá na galeria dos heróis da fé. Porque ele andou com Deus. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos precisam ver Cristo em nós, irmãos. Porque se for para a gente ser igual qualquer um que está lá fora, do que vale viver? Para que a gente acorda? Se for para a gente ser igual a todo mundo. Se for para a gente abrir a nossa boca para reclamar, para murmurar, para blasfemar. Nós precisamos andar com Deus e fazer a diferença no metro quadrado que a gente vive. Eu quero que daqui 10, 20, 50 anos, 60 anos, se o Senhor não voltar, os meus netos, os meus bisnetos falem de mim. A minha avó, a minha bisavó andava com Deus. Eu quero que o meu nome seja lembrado como de Enoque. Ela andava com Deus. Ela falava com o Senhor como quem fala com um amigo, porque senão não tem valido nada viver. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos andar com Cristo. Amém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, Pai. A semana passada eu ministrei sobre o livro de Daniel. Falei bastante sobre o livro de Daniel. Falei sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. E por que eles alcançaram o testemunho de terem sido jogados numa fornalha de fogo e não se queimarem? Porque eles andavam com Deus. Eles estavam na Babilônia, eles estavam na terra dos caldeus, eles estavam numa terra totalmente idólatra, mas eles não se prostraram diante dos deuses da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres da fornalha. Não, vou até mudar minha colocação, porque essa colocação que eu falei é errada. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livres na fornalha, porque ele não foi impedido de jogar eles foram jogados, mas o fogo não os consumiu. Daniel foi livre dentro da cova dos leões. E eu falei uma coisa que eu não sei se todos entenderam e eu vou repetir. Deus é um Deus que Ele mostra a sua força. Deus é um Deus que mostra o seu poder. Porque a Bíblia fala que os guardas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha morreram. Lembram disso? Devido ao calor. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões e no outro dia o rei chama pelo seu nome e ele sai sem nenhum arranhão, porque ele fala: Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal. O rei então diz assim: chame aqueles que acusaram Daniel, traga eles aqui. E a Bíblia fala que eles foram o que, igreja?
jogados dentro da cova. E o que aconteceu? É muito claro. A Bíblia fala assim: os seus corpos, os seus ossos nem chegaram a tocar ao chão e eles já foram despedaçados pelos leões. Por que eu estou dizendo isso para você, igreja? Andar com Deus, andar com Jesus é uma escolha sua. Se você decidir entregar a sua vida, renunciar à sua vontade e andar com Deus, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar teu negócio, Ele vai abençoar seus filhos, Ele vai te dar saúde, Ele vai te abençoar em tudo. Não, pastor, eu quero andar conforme o meu coração, o engano do meu coração. Fique à vontade. Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso agir. Como a pastora leu o capítulo 3, a partir do verso 18 de João, a luz estava no mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Às vezes nós não nos atentamos, igreja, mas esses versículos fazem parte daquele versículo tão conhecido, de João 3,16, alguém lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o 17, coloca o 17 para nós, que eu acho bem interessante. A pastora leu a partir do 18, mas coloca o 17 para nós. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo. Ou seja, Deus não vai te punir por você não andar com Ele. Deus não vai te punir por você não querer estar com Ele. Porque Ele não veio para te julgar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele está dizendo assim, ó, eu te dou uma opção. Você pode escolher ou você pode negar. Você pode querer ou você pode ir para outro lado. Igreja, dentro de cada um de nós aqui dentro desta igreja hoje, dentro do nosso íntimo, não da nossa carne, dentro do nosso íntimo, no nosso espírito, falta algo, e esse algo é o tamanho exato de Jesus. Quando você coloca Jesus lá dentro, os vícios já não têm mais lugar na sua vida, paixões, desejos, vontades, emoções se tornam segundo plano, ansiedade já não tem mais lugar na sua vida, depressão já não tem mais lugar da sua vida. Por quê? Porque você preencheu aquele espaço com a pessoa correta. Vamos usar o tema da ministração de hoje. Você escolheu andar com Deus. Você escolheu, assim como Enoque, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como tantos outros, andar com Deus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus.